Olá, boa noite, internautas do Portal 180 Graus. Sou a Poliana Oliveira, jornalista do portal. A gente vai começar agora mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Hoje a gente conversa com o candidato Gervásio Santos, ele já está online, eu vi aqui que ele já entrou na nossa live. Vou fazer aqui a conexão com o candidato para falar sobre as propostas do candidato para a cidade de Teresina. Olá, boa noite, Alô? candidato. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? Tô lhe ouvindo bem. Pronto. Pois beleza. Candidato, primeiro quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite para conversar aqui com os internautas do 180 Graus, para falar suas propostas para a cidade de Teresina nessas eleições. E desejar-lhe uma boa noite. Boa noite a todos os internautas do 180 Graus. Boa noite, Poliana. É um prazer estarmos aqui. Certo. Nossa entrevista terá 30 minutos, certo? A contar a partir do final da minha primeira pergunta. O tempo de resposta é livre, aí o melhor aproveitamento vai permitir que você possa tratar de um número maior de temas, certo? Quando estiver próximo ao final da entrevista, eu vou lhe sinalizando para você ficar ciente dos minutos que ainda restam. E aí, no final, você tem um tempo ainda para as considerações finais, tá ok? Ok. Alguma dúvida? Nenhuma. Tá, candidato, deixa eu preparar aqui meu cronômetro. Vou deixar aqui. Pronto. Minha primeira pergunta, na verdade, tem sido um pedido aos candidatos para que eles explanem aos internautas que razões, que motivos levaram a entrar nessa disputa pela Prefeitura de Teresina. Por que o senhor deseja ser o prefeito dos teresinenses a partir de 2021? Olha, o PSTU ele tem um programa para a crise do capitalismo, que é uma crise crônica. É uma crise que assola, né, todo o planeta. Haja visto, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nós temos uma crise, né, social latente nos Estados Unidos, onde a todo momento há uma luta contra a opressão, contra o racismo. Nós temos lá nos Estados Unidos também, né, a morte por Covid, perfeito? Onde o governo do Trump, né, assim como o governo genocida do Bolsonaro, né, tiveram um tratamento de ignorar essa doença, essa pandemia, perfeito? E aí, dentro dos Estados Unidos, quer dizer, o coração do capitalismo, nós temos milhares e milhares de mortes por essa doença. Assim também é em relação ao país. Então, no Brasil, são mais de 135 mil mortos, né? E a gente não pode deixar de compreender, né, essa pandemia, também em Teresina, que levou mais de 1.000 mortos, certo? Se nós não compreendermos que ela está dentro do contexto da crise desse capitalismo. Então, nós estamos apresentando um plano na qual a alternativa que nós estamos colocando é a alternativa socialista, né? Tanto para o mundo capitalista como para a Prefeitura de Teresina. Certo. Dentro dessa questão da pandemia, que você até mesmo falou, além da crise de saúde, nós temos a crise econômica que levou à perda de milhares de empregos, né, aqui tanto em Teresina como em todo o estado e em todo o país. E o grande desafio para o próximo prefeito, um dos grandes desafios para o próximo prefeito, independente de quem seja eleito, é justamente criar essas oportunidades para a geração de emprego e renda, fazer com que as pessoas voltem a ter uma renda além dos benefícios sociais que devem certamente continuar, porque as perdas foram muito grandes para a população, especificamente a mais carente. Que soluções, que alternativas o senhor, como candidato, vê para a cidade de Teresina nessa parte de geração de emprego e renda a partir do próximo ano? Olha, Poliana, os internautas aqui do 180 Graus, né? Nós já vimos aqui vários candidatos, né? E outros virão, né? Como mágicos, com soluções mágicas, com varinha de condão, apontando soluções
para a questão da geração de renda, geração do emprego, né, para a questão da saúde, para a questão da moradia, etc. e tal. Porém, esses candidatos e essas candidatas, né, não dizem da onde é que vão tirar recurso, entendeu? Para poder solucionar esse problema do emprego. Porque, veja só, nós não podemos solucionar o problema do emprego se não for, de modo algum, atacando, né, a raiz do problema, que é a questão dos grandes capitalistas. Então, por exemplo, para eu poder gerar emprego aqui em Teresina ou qualquer cidade capital do país, eu preciso atacar a questão da propriedade privada, perfeito? Então, num caso aqui, nós estamos defendendo um plano de obras públicas, né, na qual nós possamos construir moradia, na qual nós possamos construir, né, saneamento básico, esgoto, né, para Teresina. Teresina só tem 31% do seu esgoto, né, na cidade. Agora, esse plano de obras públicas, ele tem que estar empalmado, ele tem que estar suportado por uma grande consciência e mobilização dos trabalhadores através dos conselhos populares. Por quê? Porque todo o dinheiro, né, que nós iremos trazer para esse plano de obra pública, né, tem que vir da sobretaxação dos ricos, dos grandes proprietários aqui de Teresina. Tem que vir com a estatização da empresa de transporte coletivo. Tem que vir com a questão, né, de um IPTU progressivo. Então, se nós não atacarmos, né, na raiz do problema, que é a questão do grande capital, que é a questão dos grandes ricos e poderosos daqui, a propriedade privada, nós não vamos, de modo algum, ter geração de emprego, geração de renda, nem muito menos soluções para esses outros problemas. Esse plano de obras poderia, inclusive, ajudar na área de habitação, candidato? Tendo em vista o déficit de habitação que nós temos, esse plano de obras também incluiria essa participação popular para que as pessoas pudessem construir suas casas também? A moradia, né, em Teresina, ela tem uma demanda de mais de 50 mil casas populares. Mais de 75 mil famílias, né, estão vivendo sem teto em Teresina. E para atacar esse problema, essa solução, nós temos que ir a fundo na questão da especulação imobiliária em Teresina. Perfeito? Ou seja, nós temos que fazer os milhares de hectares de terra ao redor de Teresina. Alô? Estão me ouvindo? Posso continuar? Posso continuar? Poliana? Precisamos, então, ocupar essas terras, né? Para que nós possamos aí fazer a moradia, criar a moradia popular para essas 75 famílias. Em relação à questão ainda da questão fundiária da moradia, nós precisamos também, né, ter um plano político que é de estar colocando na mão Você está me ouvindo agora? Agora estou. Tá, beleza. Eu tinha até parado o tempo aqui, que era justamente por conta desse problema de conexão, e vou retomar, tá bom? Para que você possa me ouvir e não haja prejuízo por conta da internet.
Na área da saúde, a pandemia deixou uma crise, né? Deixou vários problemas que precisaram ser corrigidos, mas nós tínhamos problemas anteriores, né? Na área da saúde, que é principalmente que as pessoas se reclamam muito, que é a falta de consultas em especialidades. Reclamam dessa longa fila por consultas na área de especialidade, né? Que não consegue um oftalmologista, um ortopedista. Então, como fazer para que as pessoas tenham garantido esse atendimento? Olha só, 35 anos de administração tucana do PSDB em Teresina, certo? A pandemia veio para demonstrar o quanto eles sucatearam a nossa saúde pública, né? Nós só temos 10 hospitais públicos regionais aqui em Teresina, entendeu? Para atender 4 regiões, né, superpopulosas aqui em Teresina, que é a questão do Hospital de Disseu, o Hospital do Mocambinho, né, o hospital lá do Parque Piauí. Então, essas regiões, elas hoje, elas viram que diante da pandemia, né, nós não temos de modo algum nem hospitais públicos e nem tampouco, né, nós temos equipamentos, perfeito, para poder atender a essa população em relação a essas doenças, né? Nós estamos falando de Covid, mas há outras doenças que ainda estão permeando Teresina. Então, nesse sentido, né, qual é a proposta fundamental para poder atacar, né, de vez essa questão da saúde pública? Em primeiro lugar, né, colocar investimento no SUS. Nós vimos, né, nós estamos há muito tempo que o PSDB, que o PT, né, que o DEM, que o PP, vários partidos ultraliberais, ultracapitalistas, vêm atacando o Estado, né, falando de Estado mínimo, mas aí, diante da pandemia, nós vimos que quem salva realmente a população carente, a população pobre, é o SUS, é o Sistema Único, né, de Saúde. Então, nós precisamos ter esse sistema 100% público e de qualidade. Precisamos ampliar os hospitais, 90 UBS para uma população de 1 milhão de habitantes aqui em Teresina é muito pouco. E precisamos estatizar, inclusive, os leitos hospitalares para que a gente possa atender com melhor dignidade essa população. Certo. Candidato, só me perdi aqui por conta dessa questão da internet que eu estou tentando corrigir. Essa tecnologia tem isso, né? Outra questão é da mobilidade urbana. Teresina, nos últimos anos, passou por esse processo de implementação do Integra, né? E causa muita divergência. Algumas pessoas concordam, algumas pessoas não concordam com esse sistema. Caso o senhor seja eleito prefeito, que ações o senhor pretende adotar na área da mobilidade urbana, não só na parte de transporte público coletivo dos ônibus, né, mas também outros meios de transporte, como transporte por aplicativo, a utilização de ciclovias. Como é que o senhor pretende atuar no seu governo, caso seja eleito? Olha, é isso que nós acabamos de falar, né? Passa candidato, passa governo, passa ano, perfeito? E todos eles prometem resolver esse problema crônico de Teresina, que é a questão da mobilidade, que é a questão do transporte. E não resolve. Sabe por que não resolve? Porque eles não têm coragem de ir na raiz do problema, que é justamente a questão do CETUT. Nós precisamos tirar o transporte coletivo, né, que é serviço essencial, da mão desses empresários que, nesse momento de pandemia, inclusive cometem uma crueldade, que é reduzir a frota de ônibus aqui em Teresina. Perfeito? Então, a primeira medida, né, que um governo administrado por trabalhadores e as trabalhadoras irá adotar em relação ao transporte é estatizar o sistema de transporte público em Teresina. Para quê? Para que nós possamos colocar mais frota de ônibus em Teresina, para que nós possamos fazer uma integração verdadeira, uma integração junto com o metrô. É necessário ampliar o metrô para a periferia de Teresina, para que dê acesso com a passagem muito mais barata, né, para a população. E também a gente precisa fazer aí, né, um novo sistema de ciclovias, porque acabaram com a integração, desintegraram, né, as ciclovias, perfeito? Inclusive prejudicando também os pequenos comerciantes. Então, nós precisamos ir a fundo, e ir a fundo é justamente isso,
atacar os grandes empresários, estatizar esse transporte coletivo, ampliando a frota, passando, né, a ter uma passagem mais barata e, por fim, né, dando uma tarifa social zero para quem é desempregado e quem é estudante, que precisa se locomover. Dentro dessa questão da população mais vulnerável, a gente tem a demanda que é por políticas sociais mais inclusivas na cidade de Teresina, né? Nessa área, não só da pessoa com deficiência, mas também da população idosa, das políticas para a mulher vítima de violência. Quais são as propostas do senhor candidato, caso chegue à Prefeitura de Teresina nesta área? Olha, veja só, internautas. Teresina, a Prefeitura de Teresina tem um orçamento, certo, de 3 bilhões e 500 milhões de reais. 3 bilhões e meio, né, de reais. B de bola. E o que é que acontece? Para a questão das mulheres, certo? Para o problema das mulheres, inclusive mulheres violentadas, para as mulheres violentadas, o que é que ocorre, né? Apenas passa para a Secretaria de Mulheres um orçamento de 2 milhões de reais. Você sabe o que significa em termos de percentual? No orçamento de Teresina, é 0,10% apenas, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa administração, ela não olha com bons olhos, certo? O problema da violência doméstica, do machismo que impera em Teresina e também no país como um todo, no sistema capitalista, porque nós temos que fazer um grande investimento, por exemplo, na questão, né, dos hospitais para as mulheres. Nós precisamos ter casa-abrigo, certo? Casa-abrigo que possa realmente, né, dar segurança e proteção às mulheres violentadas pelo machismo, certo? Pela violência doméstica, que amplia cada vez mais na pandemia, perfeito? E, fundamentalmente, nós temos que ter uma delegacia de mulheres, certo? Que possa realmente, né, escutar, atender e assegurar as mulheres, porque, infelizmente, as nossas delegacias de mulheres, certo? Elas não estão servindo para isso. Por isso, o maior investimento na Secretaria de Mulheres aqui em Teresina. Ok. Você está me ouvindo? Tá. Meu Estou. áudio está bom aí? Certo. Segurança pública também é uma questão que os teresinenses reclamam bastante, né? As pessoas reclamam que não pode sair nas portas de casa, que não podem sair à noite para passear. E também, nesta gestão do prefeito Firmino Filho, nós tivemos a implantação da Guarda Municipal. Um eventual governo do PSTU. Como é que o senhor pretende tratar a Guarda Municipal? É um grupamento que vai continuar nos moldes como já está funcionando, ou o senhor pretende fazer mudanças no funcionamento da Guarda Municipal? E como será a atuação junto ao governo do Estado, junto com a Polícia Militar? Olha só, nós temos aí uma questão fundamental, né? Eles ficam dizendo que a questão da segurança é uma questão de Estado, que a prefeitura não pode colocar a sua colher. Nós estamos dizendo que é errado, é equivocado esse pensamento. Podemos sim, né, estar fazendo uma boa intervenção de um plano político, né, de segurança para Teresina. De que forma? Colocando, né, mais investimento, né, em obras públicas, gerando emprego, perfeito, para dar aos nossos jovens, para dar à nossa população que está desempregada mais do que ocupada, a ter bons empregos, bons salários, perfeito? Nós precisamos investir em quadra de esporte, no lazer, na cultura, na arte aqui em Teresina, para que nós, né, toda a nossa população, e fundamentalmente os jovens de Teresina, possam também ter uma perspectiva, né, de renda, uma perspectiva de vida. Ou seja, precisamos prevenir. Se nós tivermos boa saúde, bons empregos, né, e um serviço público atendendo a demanda da nossa população, a segurança, a violência em Teresina, com certeza, vai ter uma queda impressionante. Sobre a questão da Guarda Municipal, certo? Ela veio com uma ideia, que foi a de guardar, né, a propriedade pública, quer dizer, a princípio,
a ideia era fazer uma guarda municipal para dar segurança aos prédios públicos, né, das capitais dos municípios. Porém, do meio para o fim, né, teve uma outra ideologia, teve um outro conceito, uma outra metodologia. Qual foi? A de dar a ela o poder repressivo, certo? E a Guarda Municipal, infelizmente, nesse exato momento, né, está atuando dessa forma, reprimindo os nossos jovens na periferia, inclusive invadindo, né, o espaço cultural dos movimentos de hip hop em vários bairros. E nós precisamos, né, definir o papel dessa Guarda Municipal. Para nós, é necessário desmilitarizar tanto a PM como a Guarda Municipal e colocá-la sob o controle da população. É certo. Educação. O município de Teresina vem ostentando o título de melhor educação nas capitais, em relação à nota do IDEB. Como é que o senhor vê essa avaliação que é feita, que mede justamente a educação do município de Teresina? O senhor pretende fazer mudanças na forma na educação do município? E como é que o senhor vê hoje o tratamento da Prefeitura de Teresina com relação aos professores, no que tange aos planos de cargos e salários dos professores do município? Eu vou começar pelo final, certo? O tratamento que o PSDB, o tratamento que o Montezuma sempre deu aos professores é de perseguição, de assédio, perfeito? E de falta de, como é que se diz? Bom senso, perfeito? Como? De que forma? Até hoje, né, nós estamos convivendo com uma greve de professores que muita pouca gente sabe, tá certo? Começou no dia 10 de março e hoje, até hoje, o secretário municipal de educação, né, não sentou para atender, né, as demandas dos professores e a demanda básica, que é a questão do piso do magistério. Perfeito? Segundo, implantar uma aula remota, que é uma farsa remota, levando os professores, né, a uma estafa psicológica, levando muitos trabalhadores da educação à doença, perfeito? E sobrecarregando as mães e os pais dos alunos que ainda vão para dentro da rede social, pouquíssimos, diga-se de passagem, certo? Sobrecarregando com muitos trabalhos, com muitas tarefas, que nesse exato momento de pandemia, no contexto de pandemia, deveriam estar voltando para a sua sobrevivência, para o seu lar, para a sua proteção. Então, a educação de Teresina, ela precisa mudar radicalmente, dando aos trabalhadores da educação oportunidade para que eles possam dirigir essa educação. E em relação ao IDEB, para finalizar, eu quero dizer que é um índice eleitoreiro. O IDEB está sendo apenas, né, um índice, uma ferramenta para que o candidato do PSDB, né, assim também como o PT, faz no interior, né, propaganda eleitoreira, porque esse IDEB é uma farsa, certo? Ele tem várias variantes que são administrativas, que são manipuláveis. Então, se há que ter, né, aí, algum tipo de responsabilidade, de comprometimento e dar medalha, nós temos que dar medalha exclusivamente para os trabalhadores em educação, que esses sim fazem das tripas o coração para ter uma boa educação, uma boa escola no nosso município. Temos ainda 9 minutos e meio de entrevista, tá bom? Na área do meio ambiente, Teresina ostenta há muito tempo o título de cidade verde, mas é cada vez menor a área de cobertura verde da nossa cidade. Nós também temos um problema a enfrentar, que é a poluição dos nossos rios. A área de desmatamento também, as margens dos rios que cercam aqui a nossa cidade. Na área do meio ambiente, que propostas práticas o senhor pretende implementar para a preservação dos rios aqui em Teresina e até mesmo para o aproveitamento sustentável dos rios e de incentivo à rearborização da nossa cidade? Olha, em primeiro lugar, nós temos que atacar a questão do saneamento básico, certo? Sim. Como eu já falei lá logo no início, nós só temos 31% de rede de esgoto em Teresina. 31%. 69%, né, dos dejetos de Teresina, infelizmente, são jogados nos nossos dois rios, o Rio Parnaíba e o Rio Poti,
Por isso é que de ano em ano, né, em um tempo do mês, aqui o Rio Parnaí, o Rio Poti, aparece com algo que pode ser uma beleza natural, que são aqueles aguapés, certo? Verdes, que aparecem lá no Rio Poti, mas aqui dali é uma prova contundente da poluição que nós temos no nosso rio. Além disso, também, existe uma questão do desmatamento, né, e de queimadas ao redor de Teresina, inclusive provocada pela própria prefeitura, certo? Que nesse exato momento, por exemplo, está fazendo uma pavimentação lá na estrada do Portal do Alegria, certo? Desmatando as margens do Rio Poti, desmatando completamente, inclusive com queimada, perfeito? Então, é necessário que a gente aí tenha uma outra alternativa, né? Uma alternativa de defesa do nosso meio ambiente, de estar fazendo saneamento básico para que a população tenha esgoto, né? E que a gente não jogue esses dejetos nesses dois rios. Além disso, fazendo uma boa educação nas nossas escolas. É necessário dar uma disciplina sobre a educação de saneamento básico, de meio ambiente nas nossas escolas, para que os nossos jovens, os nossos estudantes, aprendam como conservar o nosso meio ambiente. Agora, infelizmente, Poliana e internautas, dentro do capitalismo, isso daí não vai ser permitido. Por isso, é necessário a gente mudar esse sistema. Você falou há pouco da questão da cultura como uma forma de resgatar os jovens da criminalidade. Que propostas práticas o senhor tem para apresentar para os teresinenses na área da cultura, até mesmo para valorizar o artista piauiense? Ou teresinense, Em primeiro lugar, certo? Criando um conselho de cultura onde os artistas, nossos artistas, certo? Os nossos jovens estejam dentro desse conselho, tá? Debatendo um plano de cultura para Teresina e também esteja, como se diz, desenvolvendo, né, todo um debate sobre a questão do orçamento dado a essa secretaria, porque a Secretaria Municipal de Cultura de Teresina também recebe um investimento muito pífio, certo? Praticamente, né, 0,0000,1%, correto? Então, se não tivermos investimentos na área da cultura, nós não podemos abrir, por exemplo, correto? Casas culturais, teatros, nós precisamos de mais teatros nos nossos bairros, nós precisamos de casas culturais em nossos bairros para incentivar a nossa juventude, para incentivar os nossos artistas, né, a fazerem uma bela cultura em Teresina. E, ao mesmo tempo, também trazer aquilo que foi deixado para trás, lá por essa administração, que é a questão dos, como é o nome os programas culturais, né, onde havia aí a oportunidade da gente mostrar, né, o potencial desses artistas. Certo. Um tema que até está em voga nos últimos dias, que é com relação à proteção animal. Nós temos uma nova lei aprovada que aumenta a pena para quem maltrata animais. E aqui em Teresina é muito grande a quantidade de animais que são abandonados todos os dias. Não há abrigos públicos na cidade de Teresina. E é muito grande também a rede de protetores que atuam de forma independente para cuidar desses animais e até cuidar também do tratamento desses animais. Na área da proteção animal, candidato, que propostas o senhor tem para não só auxiliar esses protetores, mas também ter uma política pública de proteção animal? Olha, nós temos exemplos de várias capitais, certo, no país, que a Câmara Municipal se volta para ter um plano, né, de proteção aos animais para valer. Por exemplo, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, né, a Câmara Municipal de Natal, ela simplesmente debateu e aprovou, por exemplo, a unidade móvel de castração para os animais, certo? Que, nesse momento, né, uma castração, ela custa o valor de 400 a 500 reais. Qual é a família, né, que tenha um animal dentro de casa, que tem uma renda mínima de 1,5 salário, pode gastar com essa castração? E aí você diz, mas vamos castrar todos os nossos animais? Não, nós vamos fazer um plano de castração para que a gente possa, né, não ter doenças, né,
tanto aos animais como também ao ser humano. Então, é fundamental que nós tenhamos projetos para a proteção dos animais, como esse, por exemplo. Além disso, nós precisamos também ter hospitais, né, clínicas veterinárias com mais acesso à população. E aí, Poliana, eu que visito, né, muitos bairros aqui em Teresina, nós também precisamos de uma educação, perfeito? Conscientizar, educar a nossa população para um melhor tratamento a esses animais, que tantos têm a nos oferecer. Eu, por exemplo, tenho 2 aqui, e são lindos, e eu convivo com eles muito bem. Para mim, inclusive, é uma questão de saúde, porque eles estão o tempo todo me alegrando, não me deixam entrar na depressão e me fazem ainda atividade física. Certo, a gente tem 2 minutos e meio, se eu puder discorrer rapidamente sobre política de enfrentamento às drogas. Poliana, essa questão aí, né, é uma questão bastante séria. Primeiro, é preciso que a gente, né, tenha uma política de legalização das drogas. E aí vocês vão dizer, mas esse aí é doido. Não, é porque se a gente legalizar as drogas, nós vamos, primeiro, né, ter uma educação, né, em relação às drogas nas escolas, perfeito? Segundo, nós vamos ter hospitais e clínicas de tratamento a elas. E terceiro, nós vamos tirar a nossa juventude das mãos do tráfico, perfeito? Porque quando você legaliza a droga, você simplesmente também está dando um fim ao tráfico, né, de droga. E aí o nosso jovem não vai morrer mais nem na mão da PM e nem na mão do traficante. Por isso, nós somos a favor, sim, da legalização das drogas. Você tem 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais aos internautas do 180 graus. Eu quero dizer o seguinte, que eu acabei de falar. Vocês vão ver aqui várias candidatas falar, né, coisas mágicas, perfeito? Dizer que vão dar soluções para todos os problemas. Gente, não tem solução se nós não atacarmos de frente à questão do capitalismo. O capitalismo é a barbárie para nós. Por isso, nós estamos com uma alternativa socialista para a Prefeitura de Teresina. Segundo, não há solução se nós não dissermos de onde é que vem, né, o dinheiro para todos esses planos. E o dinheiro vem justamente atingindo os mais ricos. Imposto progressivo, né, a sobretaxação das rendas, dos lucros dos grandes empresários e também, né, tratando de ver aí, de acabar com esses conglomerados, como os grandes supermercados, as grandes empresas que concentram, né, os lucros em sua mão, os produtos em suas mãos, dando acesso a mais alimento e preço, né, mais baixo à população. Por isso, é necessário que a gente tenha aí um debate sobre a questão fundamental, que é a propriedade privada e a questão da crise do capitalismo. Por isso, nós somos por uma alternativa socialista para a Prefeitura de Teresina. 10 segundos. Vote no 16, né? Conheçam o nosso programa, conheçam a nossa candidatura, nós estamos no Facebook, nas redes sociais. Queremos você, porque nós não queremos só o seu voto, queremos do partido organizado, né, e lutando melhor. Oi, oi, oi. Certo. Ok? Candidato, muito obrigada por ter participado. Lamento aos internautas aí as questões das intercorrências de internet, eu acredito que seja até a minha, mas agradeço muito, foi uma oportunidade de conversar, viu, candidato, e muito boa noite, tá bom? Muito boa noite, Poliana, muito boa noite aos internautas. Obrigado aos 180 graus. Vamos ter mais oportunidade. Tá, ok. Então, boa noite e amanhã a gente volta com mais entrevistas aqui com candidatos. Boa noite.